Estamos de volta agora para falar sobre o livro chamado A Bicicleta de Carga e Outros Contos, do autor Miguel Sanches Neto. E ele veio bater um papo aqui com a gente. Tudo bem? Tudo bem, Elaine? É um prazer estar aqui. A gente que agradece. Você é do Paraná mesmo? Eu sou, na verdade, nascido em Bela Vista do Paraíso, que é próximo de Londrina, e me criei em Piabiru, próximo de Campo Mourão, e atualmente moro em Ponta Grossa, Olha só. que é próximo de Curitiba. Então, Exatamente, é bastante. a minha sina é morar ao lado. Que legal. Bom, como é que surgiu a ideia de escrever esses contos aí puxados pela bicicleta de carga? Então, a atividade de contista, eu sou romancista, sou poeta, sou cronista e sou contista também. A atividade de contista, ela é muito particular. Você, ao longo de alguns anos, você vai escrevendo alguns contos que você não sabe se tem relação um com os outros. E depois de um determinado momento, você faz uma organização desse material e chegamos a um livro. Então, esse livro ele é o acúmulo de textos publicados de escritos nos últimos anos e alguns publicados em revistas e em outros espaços. A inspiração para o conto vem no dia a dia. O conto ele é um gênero muito particular, porque você tem que ter uma célula dramática, tem que ter alguma coisa que mexa com você e que vai fazer com que você construa uma história em torno daquela tensão. Pode ser uma tensão amorosa, pode ser uma tensão de sofrimento, mas tem que ter essa tensão. E a partir dela a gente constrói uma narrativa que tenta representar uma fatia da realidade. Os teóricos dizem que o conto está mais para a fotografia e o romance está mais para o filme. Então, naquela fotografia boa, você vê aquilo que está acontecendo, mas você vê para além da foto. Então, o conto tem esse desafio. E você tem muitos livros já, né? Pois é, eu sou um autor já com umas carreiras. Eu estreiei em 2000 com um romance chamado Chove Sobre a Minha Infância, um romance que se passa em Piabiru, que é o centro dessa narrativa, e de lá para cá, em vários gêneros, são 37 títulos. E você vive disso ou tem outra profissão junto? Eu sou professor de literatura, então eu digo que eu vivo de literatura, Exatamente. mas não necessariamente de direitos autorais. A literatura brasileira, do final dos anos 90 até 2015, teve um grande desenvolvimento e muitos autores conseguiram viver apenas de livros. Mas com a crise econômica a partir de 2015, esse mercado é um mercado um pouco mais restrito. Mas independente de viver ou não de literatura, eu vivo para a literatura. Muito legal. E nessa coisa de trabalhar como professor, como é que você tem percebido que os jovens estão recebendo? Porque a gente sabe que tem muito jovem hoje que quer só a coisa curta, imediata e não se apega tanto a livros, ou talvez por não terem sido incentivados à leitura. Como é que está esse pessoal? Hoje o leitor, ele é basicamente o leitor jovem, ele é um leitor formado pelos meios de comunicação. Ele assiste séries, assiste filmes, telenovelas e daí acaba indo para a literatura como uma espécie de extensão desses próprios gêneros mais midiáticos. Então o que você tem hoje? Leitores que de repente vão ler o livro que foi adaptado para uma série, ou que foi adaptado para um filme, ou que tem alguma coisa a ver com a história que ele acompanha no Netflix, por exemplo. Sei lá, alguma coisa, por exemplo, a Onda dos Vampiros, que o cinema passou para a literatura e que há uma produção imensa nessa área. Mas eu não acho isso nocivo. O importante é que a pessoa esteja lendo e que ela tenha essa relação com o objeto livro. Em um momento ou outro, ele vai encontrar um outro tipo de literatura, um outro tipo de ficção que vai também servir como um momento de prazer e de fruição para ele. E você tem percebido assim que eles preferem mais as histórias maiores, romances ou crônicas, contos? Não tem muito, porque quando ele gosta, por exemplo, muitos desses livros de fantasia, ou mesmo esses livros que tratam de vampiros, são livros imensos, são histórias muito grandes e que eles se dedicam, fazem maratona para ler o livro, assim como fazem maratona para ver as séries de televisão, as séries principalmente da televisão fechada. Então, eu acho que depende muito da temática, é muito mais a temática do que o tamanho. Mas é claro que há uma tendência para ler textos mais curtos porque cabe na nossa vida de maneira mais tranquila. E assim, vou voltar um pouquinho agora para o seu lado escritor.
As suas inspirações são sempre voltadas para o dia a dia ou tem muita coisa de ficção também que você traz, já que tem tantas obras, né? Então, a ficção ela é fundamental. O dia a dia, a experiência, o que eu observo, as coisas que eu leio, as minhas vivências, elas são como gatilhos. A partir delas que eu começo a escrever. Mas é só o começo, é só a entrada. Depois há todo um trabalho ficcional. Esse conto que dá título ao livro, um conto chamado A Bicicleta de Carga, eu, quando morava em Piabiru, meu pai tinha uma cerealista e eu entregava arroz numa bicicleta de carga. A memória desses meus momentos pela cidade com a bicicleta me levaram a escrever esse conto. Mas a história contada no conto não é a minha, é uma história ficcional. Então eu parto da vivência, da experiência, da observação, mas para construir um mundo imaginário. Porque a ficção é isso, é o poder da imaginação que suplanta as experiências vividas. Muito legal. E assim, você é do tipo que escreve um livro, começa e vai até o fim, ou às vezes escreve um, daí começa a escrever um, começa a escrever outro, aí você vai para frente um pouquinho, depois esse que vai mais, como é que é isso? Quando eu escrevo romance, que o romance ele exige muitos e muitos meses de trabalho, muitas vezes anos de trabalho. Eu tenho um romance que ele ficou em processo de escrita durante 8 anos. A tendência é eu escrever apenas aquele romance naquele período, porque ele exige muito e como eu também tenho atividades profissionais, eu acabo escrevendo nas madrugadas e demora um tempo maior do que aquele que eu gostaria de dedicar ao livro. Mas quando é conto, não. O conto eu posso escrever um conto e esquecer que é aquele conto, escrever um romance, depois escrever um outro conto e esses contos depois serão reunidos em livro. Já o poema, ele nasce de uma vez. Quando você tem um poema para se escrever, ele vem num jato naquele momento e você tem que passar aquilo para o papel, senão ele se perde. E você é o tipo de autor que volta para rever e quer mexer na obra, ou uma vez escrito, não, agora vai e é isso mesmo? Não, mexe muito. Tem uma frase famosa do Dalton Trevisan, que é um dos maiores escritores brasileiros e é de Curitiba. O Dalton diz assim: publique primeiro e se arrependa depois. E você sempre se arrepende. Por quê? Porque a gente quer continuar melhorando o texto. A gente quer continuar fazendo acréscimos, corrigindo, mudando frases. Eu acho que escrever é fácil. Chegar a um texto perfeito é muito difícil. Esse é o grande desafio do escritor. Ele quer que aquele texto que ele escreveu 1 ano, 2 anos, 10 anos atrás, a cada novo ano, seja um pouquinho melhor do que nos anos anteriores. Mas talvez essa perfeição não seja tão necessária, né? Que ela venha melhorando, mas em outros textos, talvez, Pode ser também né? em novas edições. Que a gente se cobra muito, né? Exatamente. E a gente tem que fechar os olhos. Eu tenho, inclusive, um trauma muito grande, porque eu abro um livro, eu sempre acho uma coisa que eu não gostaria que ele tivesse escrito ali. Então, eu abro os meus livros com medo. Eu tenho medo daquilo que está escrito pelo autor Miguel Sanches. Só. Quem quiser o livro, onde é que encontra? O livro está em todas as livrarias, na internet, é publicado pela Companhia das Letras. A Companhia das Letras é a maior editora brasileira, uma editora paulista. E aqui, hoje, nós teremos o lançamento na Livraria Curitiba, às 19h30, no Maringá Park. Maringá Park. Legal, então. O pessoal pode ir lá bater um papo contigo daqui a pouquinho. Daqui a pouquinho estaremos lá autografando e conversando sobre literatura. Legal. Muito obrigada pela sua participação, viu? Eu que agradeço.